A minha convidada de hoje é psicóloga clínica e hospitalar, a Vivi Huber, e a gente vai conversar sobre relacionamentos durante a crise. Vivi, muito obrigada de você ter vindo, ter aceitado o meu convite. Bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com o público, porque é muito importante no momento que a gente está vivendo, a gente conseguir dividir um pouquinho das dificuldades que a maioria está vivendo e que acreditam que são apenas de si mesmas ou daquele mais próximo que tem acesso. E, na verdade, o problema é uma questão geral, porque as pessoas não estão sabendo viver neste momento pela diferença de hábito que sempre houve entre antes e agora. São momentos distintos. Né? Então, a gente sempre vive em relacionamentos, vários relacionamentos, né? Dos nossos núcleos primários, que são família, trabalho, e os nossos núcleos secundários, que são os sociais, aquilo que a gente faz mais esporadicamente. E agora essa situação se inverteu, a gente teve que voltar para o núcleo, né? E tudo que está fora ficou e o que está dentro está diferente. Sim. Então as pessoas estão num vazio, em um momento de ressignificar, né, tentando entender quem são, onde estão, o que está acontecendo, e isso, vou colocar entre aspas, está gerando um surto coletivo. Né? As queixas estão muito constantes de irritabilidade, de estresse, de conflitos, né? Tem famílias vivendo um caos, tem famílias se redescobrindo, tem casais se separando, tem casais optando por ter filhos, resolvendo agora, né? 10 anos de casado, agora resolveram ter filhos. Então, assim, as situações, o que caracteriza é que as situações estão diferentes de fato do que estavam, né? E isso é importante, porque o homem vinha num mecanismo, num automatismo, na superficialidade. A gente estava meio robozinho, né? Meio vivendo as circunstâncias que nos são impostas, correspondendo às expectativas do meio. E onde estão as nossas próprias expectativas? Tá bom, eu trabalho porque eu preciso do dinheiro e com o meu dinheiro eu quero fazer determinada coisa. Ok, mas será que a vida é só isso? Agora talvez seja um momento mais de parada, de reflexão e de autoconhecimento? Sim, autoconhecimento é fundamental agora. As pessoas não têm essa paciência, essa disciplina, né, da reflexão, da introspecção, de quem sou eu, para que eu vim a este mundo, quais são as minhas tendências, potencialidades, dificuldades, enfim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo de verdade? E não é servir no sentido de submeter-se, mas sim de promover-se, de produzir-se. A gente tem um termo em psicoterapia que é o parir-se, né? É o advir. Tá. Que é quando a gente realmente corta o cordão umbilical com família, com cultura, com tendências religiosas, independente de quais sejam, e olha para o próprio ser. O que eu sou de fato. E o ressignificar-se, não só a si mesmo, mas dentro desse grupo primário, né? Ou cônjuge, filhos, pais, com quem quer que a gente conviva, quem mora com um amigo, o que eu represento, primeiro para mim mesmo, e segundo desse contexto primário onde eu estou inserido, né? O que eu posso agregar, porque conviver, relacionar-se é conviver, né? Relação é uma coisa, relacionamento é outra coisa. Relacionamento é a ação de relacionar-se, né? É a constância de um relacionamento. Relação, ela pode ser única, né? A gente pode ter uma relação de troca, uma relação de compra e venda, é uma relação, que é diferente de um relacionamento. Mas é uma relação mais transacional. Sim, mais transacional. E o relacionamento, ele tem que ser trabalhado, porque ele é a ação de relacionar-se. E as pessoas se esquecem disso, né? Então, nessa troca, o que eu posso oferecer de genuíno meu, né, que não é uma resultante só do meio, né, o que eu posso agregar a Ju e a Ju a Vivi, né, a nível de qualidade, de fazer com que o outro se melhore em alguma coisa, de apontar algo que a gente identifique que é um potencial teu, que de repente ele está aí latente. Só que isso também tem que ser feito
com uma sensibilidade, com uma sabedoria, porque senão entra em rota de conflito. Começa desafio de egos, e é onde também criam desequilíbrios e muitas vezes o caos dentro de uma família, dentro de um núcleo, né? Tá. Então agora nesse momento, o que eu entendi, que você precisa primeiro entender quem você é, sim, trabalhar esse autoconhecimento para trazer o seu significado para dentro desse relacionamento. Exato. Esse seria um primeiro passo. O que sou eu, minhas potencialidades e o que eu posso agregar com essas potencialidades como um upgrade na minha própria vida, sabendo minhas tendências, dotações, virtudes, e a partir disso, usar disso para agregar no meu meio primário e com as pessoas diretamente com quem eu convivo. E o que está acontecendo, Ju, nesse momento, a gente não está sabendo como lidar com essa situação, porque é uma primeira vez, né? O Brasil não viveu ainda uma pandemia. Né? Então, é uma situação atípica, como a primeira vez que a gente vai dirigir um carro, a primeira vez que a gente dá um beijo na boca. São situações que sempre geram uma ansiedade frente ao desconhecido. É verdade. Então, é um momento que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo e posicionar-se. Tirar o melhor proveito disso, a melhor experiência disso, porque ninguém vai sair igual. Ninguém vai sair igual. Todo mundo vai sair, uns melhores, outros talvez um pouco piores, mais egocêntricos, enfim. Aí é muito de pessoa para pessoa, mas ninguém vai sair igual. É verdade. Então, calma. A gente vai fazer um intervalinho e no próximo bloco a gente vai falar de como a gente faz então para sair melhorado dessa crise. Tá bom. Pode ser? Pode. Então tá bom. Então tá bom. Então, Vivi, no primeiro bloco a gente estava falando sobre como todo mundo vai sair dessa crise diferente. Sim. Alguns melhor, outros não tão melhor. Sim. A gente quer ser os que saiam melhor. Nós e todo mundo que está nos assistindo. Como a gente faz? O princípio é o autoconhecimento, sem dúvida alguma. Né? Buscar dentro daquilo que a gente tem acesso e das potencialidades das pessoas que estão ao nosso redor, o que a gente pode somar e agregar para o outro. Né? E também, nessa busca de si mesmo, tentar algumas técnicas que possam facilitar. Não existe receita pronta, né? Porque indivíduo, cada um é um. Até gêmeos idênticos univitelinos reagem diferentes às mesmas circunstâncias, mesmo tendo a mesma cultura, criação, religião, enfim. Então, cada um tem que achar a sua receita própria. Existem algumas técnicas que facilitam, né, que proporcionam um advir maior com relação a isso, que poderia ser, por exemplo, meditação, né, independente de religião, mas aquele ato realmente de introspecção, de conectar-se a uma energia criadora, né, tirar da crise aquele slogan, né, na crise crie, né, muitas vezes esse ócio que temporariamente a gente está tendo pode ser um ócio criativo de reinventar-se, que muita gente está fazendo e está descobrindo, né, tem pessoas se surpreendendo com novas possibilidades. Tá. E Isso esse processo meditativo é uma coisa sua com você mesmo. Sim, sim. Pega aquele momentinho para você olhar para dentro. Põe uma música de fundo, vai fazer uma leitura legal de algo que te interessa, né? Um processo mesmo um momento seu de isolamento. Ou então deita, vai tirar um cochilo a mais, todo mundo reclama que dorme pouco, que está sempre correndo, vai dormir 2, 3 horas a mais, tá, né? Põe uma música de fundo, faz uma oração, independente do que seja, né? Mas aquele contato, conversa, né, com a fonte criadora. Tá. Exercício de respiração é muito bom. Os yogis, né, têm uma grande vantagem sobre os demais. Eu não sou praticante, infelizmente, mas já li um pouco, conheço pessoas que são. Sim. E isso, uma prática de yoga é fantástica. Alongamentos. Quem curte, por exemplo, até a nível comum, né, quem curte, vamos brincar, vamos fazer algo lúdico na família.
As pessoas se esquecem do lúdico. E o lúdico integra muito, porque traz da gente recursos que ficam no passado e que são puros e que são criativos. Ótimo. Mas assim, isso tudo é muito bacana quando você está conseguindo achar esse centro, né? Sim. Nos momentos que você está numa família, que você está num relacionamento ali com talvez o seu marido ou a sua esposa, e você já está com uma ansiedade, um nível de ansiedade grande, e você não está conseguindo fazer isso. Aí... A ansiedade, ela faz parte desse quadro porque as pessoas já vinham num quadro ansioso social. Né? A patologia do século é depressão, ansiedade e pânico. Né? E o que a ansiedade é? A ansiedade é um medo abstrato frente ao desconhecido. A gente antecipa medos. Alguns podem ser concretos, mas a maioria é abstrato. Então, as pessoas que nesse momento estão com medo de ficarem desempregadas, é um medo concreto, porque a gente nunca passou por uma pandemia, por um processo de distanciamento social, a gente não sabe o que vem à frente. Agora, eu vou com medo de ficar sozinha, ou medo de ter que ficar 1 ano e meio trancada dentro de casa. Isso são medos abstratos e elevam a ansiedade. Só que o que acontece? A ansiedade, ela é gerada por fatores bioquímicos no cérebro, pelo aumento do cortisol, aumento da noradrenalina. Isso causa o quê? O aumento do próprio medo, irritabilidade, angústia, impulsos, né, que é onde fomenta a discórdia, as discussões dentro de casa, aquelas horas que você fala, o que aconteceu? Foi um gatilho desse tamanho e parece que explodiu um vulcão aqui dentro. Sim, né? Parece que começou uma terceira totalmente guerra. Desproporcional. Então isso são fatores bioquímicos já em função da ansiedade, só que o homem já vem ansioso e entra num momento que isso ainda fica exacerbado. Então essas técnicas que eu estava citando agora, de meditação, relaxamento, yoga, algo lúdico na família, que inclusive integra, que é algo raro hoje. Sexo é muito bom, né? Todo mundo está com tempo disponível, todo mundo gosta, apesar dos tabus, né? Que ainda se tem, mas o sexo, a energia do orgônio, ela produz endorfina, serotonina, oxitocina, então ela melhora muito, ela reequilibra isso que está desequilibrado e ainda potencializa aspectos positivos no nosso funcionamento fisiológico e emocional. Entendi. Então, assim, de qualquer forma, atividade física, sexo e coisas lúdicas são extremamente bem-vindas nesse momento. Então, é recomendado, por exemplo, nesse momento você está ali com o seu parceiro, né, com o seu marido, seu namorado, com a sua esposa, essa coisa da sedução, a gente ter essas brincadeiras. Sim. E realmente... A arte da sedução, uma coisinha romântica, que fora daquela rotina que se vinha. Vamos trabalhar um pouquinho o relacionamento. Né? Porque as pessoas vivem, mas não convivem. Né? Não usufruem desse conviver, não tiram o benefício disso. A gente entra naquele automatismo, né? Naquele condicionamento inoperante, eu diria, que acaba nos tirando do que é principal. Então a gente acaba fazendo uma agenda, ficando dependente do relógio. Né? Agora eu tenho que ir para o trabalho, agora eu tenho que voltar, agora eu tenho que ir para a academia, agora eu tenho que ir para o curso, para o EAD, né? O curso à distância, então eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que buscar o filho, tenho que ir no cabeleireiro. Tem que. Quando é que a gente se permite? Entendi. Quando é que a gente sai dessa compulsão, porque é uma compulsão, e se permite fazer algo diferente, como um prêmio. Né? Hoje eu vou usar aquela lingerie, não quero cozinhar, vou chamar alguma coisa em casa e fazer um jantarzinho romântico. E isso não implica em sexo, isso implica em convívio, em fortalecer vínculo, em valorizar o outro, em dar um pouco de você. Sim. Né? Porque as pessoas hoje, é muito mais fácil passar no shopping e comprar um presentinho do que trabalhar a relação. E o presentinho depois, muitas vezes fica lá na gaveta, você vai ver ele 1 ano depois. E um gesto que você faz fica, ele permanece na tua história. Essa construção dessa história, né? Essa construção da relação que é dia a dia, né? A cada dia você precisa colocar um tijolinho a mais. Sim, uma coisa sim. Mais ou menos assim. As relações, elas são construídas ou destruídas. Simples assim, depende de como você atua, né, na tua obra. Porque é uma obra, a gente constrói isso. Né?
E não adianta falar assim, o meu relacionamento não está dando certo porque você não está colaborando. Ok, você pode não estar colaborando, mas eu estou fazendo a minha parte? As pessoas não fazem essa pergunta. É muito mais fácil você jogar para o outro do que você olhar para si mesmo. Sim, sim. E as pessoas estão se estranhando porque ficam tão fora que quando voltam encontram diferenças. Hoje, a Ju de um mês atrás não é a mesma Ju. A Vivi de um mês atrás não é mais a mesma Vivi. É óbvio que todo dia a gente muda um pouquinho, mas nesta circunstância a gente está mudando bastante. Como a gente está tendo vidas ausentes, né, dentro do processo de individuação, quando a gente volta e fala agora eu estou com a pessoa. Quem é essa nova pessoa? A gente já não está mais reconhecendo o nosso parceiro. Se estranham. E aí esse estranhamento acaba criando o quê? Diferenças, né, que não são defeitos. E normalmente isso acaba sendo visto como defeito. Você não é mais daquele jeito, agora você é assim. Isso faz parte da metamorfose, né? Só que as pessoas acabam se estranhando e tendo isso como defeitos. E não são defeitos, são diferenças. Vamos nos reconhecer, vamos nos reencontrar. E aí, vocês estão gostando? Conta pra mim, fala Caju. Agora a gente está com o Instagram próprio do programa. O Instagram é o @programa Fala Caju. Manda um direct para cá com sugestões de temas e também me conta o que você achou da entrevista de hoje. Agora não sai daí que a gente só vai para um rápido intervalo e volta aqui com a Vivi Huber, tá bom? Estamos de volta com o programa Fala Caju, hoje com a psicóloga clínica e hospitalar Vivi Huber, falando sobre relacionamentos. Então, Vivi, eu queria muito agora que você me contasse o que a gente faz ou como a gente busca ajuda quando a gente não está conseguindo fazer esse processo de autoconhecimento e de reconhecimento do outro sozinho. O princípio é admitir que tentou e não conseguiu. Porque as pessoas têm o hábito de tentar mascarar uma situação, né, passar pela superficialidade e nunca admitir que precisa de uma ajuda profissional. E mais do que nunca, eu tenho visto tecnicamente e estatisticamente, tem aumentado muito a busca porque as pessoas estão agora tomando consciência que muitas vezes não dão conta sozinhas. Então, qual é o momento de procurar um profissional, né? Aquele momento que a gente fala assim, já tentei tudo e daqui não consigo mais. Então, eu jogo minha toalha, né, e paro tudo ou vou tentar mais alguma coisa. Então, esse momento é um momento que você tem que responder para si mesmo. O que das características que estão me atrapalhando, eu não estou conseguindo superar no sentido de estar interferindo na minha vida, no meu desempenho, no meu convívio social, que hoje é bastante restrito, né, mas que está alterando o meu padrão de comportamento e que eu não estou conseguindo retomar. Entendi. Porque tem pessoas, por exemplo, que falam, eu estou muito irritada, eu não estou conseguindo dormir, eu estou comendo compulsivamente, ou então eu estou numa crise anoréxica, né? Ou seja, comportamentos que a pessoa já tem consciência, que estão alterados, né? Fora daquele padrão basal do ser humano, aí não estou falando de homem, mulher, de ontem, de amanhã, padrão basal do ser humano como referencial. Né? Está alterado, eu já constatei e não consigo mais dar conta disso. Já percebi que sozinho não resolvo. Tá. Esse é o momento de buscar ajuda profissional. Quando você fala do padrão basal, é o meu padrão basal. Então, se eu falo, Isso. se eu tenho um padrão, eu vejo que alguma coisa está alterada, então para você que está em casa, se você está vendo que está tendo alteração de sono, alteração nos desejos, então não estou com desejo de falar com as pessoas, ou de trabalhar, ou de encontrar amigos, ou de namorar. Isso é a alteração do padrão. Exatamente. Às vezes a pessoa tem 5 refeições por dia, a outra tem 2,
né, e é o suficiente. Se essa que tem 5 refeições por dia passou a ter uma, tem algo errado. Se a que tinha 2, passou a ter 5, também está alguma coisa errada. Tá. Se você precisava de 8 horas de sono, agora você está dormindo 2 horas picado, está errado. Se você dormia 4 horas e você precisa dormir 10, está errado, alterou. E você identifica isso, claro que estou dando exemplos simples e concretos, porque isso tem também a nível sentimental. Claro, emoções, nas emoções. Nas emoções, sim. Eu sou super calma, controlada, tenho surtado. Ou então eu sou extremamente explosiva, estou introspectiva, não quero falar com ninguém, não quero nem atender meu telefone. São padrões bem alterados. Então quando a pessoa se dá conta disso, percebe que tenta estabelecer o seu próprio controle e não consegue, então é hora de procurar ajuda profissional. Tá. Porque a tendência é afundar, não é resolver. Porque um problema gera outro problema, uma desfunção gera outra desfunção. Então aí você vai cada vez mais tendo problemas e não soluções. Tá. Então quanto mais rápido se identifica isso e se busca uma ajuda, melhor. Tá. Porque biologicamente o organismo vai se recondicionando, nós somos adaptativos, graças a Deus, e chega uma hora que os problemas passam a ser normais. Entendi. E aí eles ficam fazendo parte de um padrão alterado, porém eles fazem parte. A gente acaba funcionando daquela forma e achando que está bom. Se acostuma. E aí também é onde é outra causa que gera outras doenças. Entendi. E aí um caminho é procurar uma psicoterapia. E você é psicoterapeuta? Sim, eu sou psicoterapeuta clínica hospitalar. Legal. Há mais de 20 anos, isso é só um detalhe. Me conta mais de você um pouquinho, então, Vivi. Então, eu tenho bastante experiência clínica hospitalar, trabalhei em hospital público, trabalhei em hospital privado. Aprendi muito em ambos o que fazer, em algumas situações o que não fazer. E clínica há mais de 20 anos. Então, eu só não atendo crianças porque crianças é muito óbvio. Um processo lúdico, a criança já levou tudo. Eu gosto de desafios. Então, de adolescente para cima, eu já atendi de tudo e de todos os casos possíveis, patologias, psicoses, esquizofrenia, coquetel, porque tem pessoas que têm várias patologias somadas. Eu tive um paciente que tinha 8 patologias. Entendi. Então eu falava, meu Deus do céu, o que está vindo hoje, mas são desafios que agregam muito, a gente aprende muito atendendo também. Sim. A troca é muito rica e eu não acredito, Ju, como muitos profissionais da minha área falam e me perdoem, eu não acredito na neutralidade. Quando a gente estuda na formação acadêmica, a gente é treinado para não envolver-se com o paciente. O profissional tem que ser 100% neutro. Tá. Neutro no aspecto de avaliação, sim. Mas de não estabelecer um vínculo também não existe. Porque se eu não tenho empatia, eu não vou conseguir mensurar a dor do outro. Então essa empatia é necessária, esse vínculo. Eu digo que a verdadeira intimidade eu conheci atendendo. Que é uma intimidade muito maior do que a intimidade entre 2 corpos, a intimidade entre 2 almas. Sim, a gente se abre de uma forma. É uma entrega plena. Ninguém vai lá para falar assim, olha, ganhei na Mega Sena. Olha, tô namorando com o Brad Pitt. As pessoas vão quando estão no limite da dor, quando estão comprometidas. Então tem que ser recebido com compaixão e empatia. Porque senão fica uma coisa fria, fica um modelo médico. Não que o modelo médico não seja importante, ele é fundamental. Mas por isso que existe médico e psicoterapeuta, por isso que existe psiquiatria, neuropsiquiatria e psicoterapia. Entendi. São complementares. Entendi. Cada um tem uma função específica e um valor. Quando um paciente chega a uma consulta, a primeira coisa que a gente tem que excluir num processo diagnóstico é uma patologia física. Entendi. Então, se eu pego uma pessoa depressiva, qual é o primeiro passo? Fazer um perfil hormonal, uma avaliação de tireoide. Eu vou considerar o quê? Idade, climatério, no caso de uma mulher. Vários fatores que podem ser fisiológicos estão gerando aquela depressão, por exemplo. Entendi. A hora que eles estiverem excluídos, eu sei que exclusivamente emocional. Normalmente eles estão associados, um retroalimenta o outro. Mas isso já é uma coisa de feeling, que precisa de um certo tempo para a gente identificar e conduzir. Vivi,
O papo tá muito bom, mas a gente está encerrando o nosso tempo. Eu vou ter que te chamar aqui de novo para conversar um pouco mais sobre essa questão de emoções e de terapia, porque às vezes a gente realmente precisa disso. Sim. E isso faz muita diferença na vida de muita gente. Faz. Então, muito obrigada de você ter vindo. Eu quem agradeço, foi um prazer, uma alegria. A gente volta a se falar para você voltar aqui para contar mais, tá bom? Eu agradeço. Muito obrigada. Agradeço.